Voltando então, gente, aí pra gente finalizar a aula 3, tá? Bloco terceiro. Então, continuando, o pacto de direitos políticos aí, e civis, então ele tem o seu órgão que é o Comitê, tá? De Direitos Humanos, tá? Então, esse comitê, ele foi criado por meio de um protocolo facultativo, tá? E ele foi votado pelos integrantes da Assembleia Geral, né, das Nações Unidas. E eu falei para vocês lá no comecinho que toda vez que um tratado ou um pacto for alterado, né, for alterado por meio aí de uma criação de um novo inciso, de um novo artigo e tal, ele teria que ser, essa alteração tem que ser novamente ratificada pelos países, lembram? Assim, fazendo uma comparação, se a gente tivesse hoje uma alteração da nossa Constituição, isso se dá por meio da emenda constitucional, tá? Em em direito internacional, os tratados e os pactos, então, eles podem sofrer alteração com o passar do tempo, e isso é feito por meio do chamado protocolo facultativo, tá? O que acontece? É feita essa alteração e os estados têm que votar daí, se eles concordam com a alteração e se eles ratificam a alteração, então a partir daquilo a alteração vai poder valer para eles também, ou se eles se abstêm, tá? Nesse caso aqui, com a criação do Comitê de Direitos Humanos, né, ele foi feito por meio dessa alteração do Pacto, tá, de Direitos Civis e Políticos, e quando ele foi votado, ele teve lá 114 ratificações, então 114 países ratificaram, concordaram em que as alterações e em se sujeitar a essa comissão. Ele teve 2 votos contrários, então, em não concordar com essa criação, e teve 38 abstenções, então, né, 38 eu concordo, mas eu não ratifico, não vou fazer parte, tá? Então, assim, e essas 38 abstenções, então isso quer dizer 38 estados entenderam que não queriam fazer parte, não queriam se sujeitar à comissão, tá? A comissão, ela tem um cunho investigativo, né? Ela é a responsável, então, por receber as denúncias aí de violação de direitos humanos, tá? E tem um doutrinador que a gente usa muito em matéria de direitos humanos, que é o Fábio Conder Comparato, tá? É maravilhoso, ele tem mais de um livro, né? E ele falou assim, que por conta dessas abstenções aí, a gente consegue, dessas 38, a gente consegue perceber a intenção dos países em efetivar direitos humanos em seus territórios nacionais, tá? Se todos eles estivessem preocupados, não haveria abstenção, tá? Então, isso daí é um medidor da febre dos países, né? Um medidor do quanto eles estão preocupados em efetivar esses direitos que eles reconheceram lá na Declaração Universal, tá? Porque lembrem que a Declaração Universal, ela é algo abstrato, né? Ela é algo que você não consegue ali efetivar, prever direito individualizado, né? Direito e garantia fundamental. Então, precisa da elaboração desses outros pactos para a gente conseguir individualizar, né? Porque senão você aplicar algo abstratamente é muito complexo, né? Ainda mais em matéria de Estado, tá? Então, em 89, um segundo protocolo adicional foi aprovado pela Assembleia. E daí, nesse segundo protocolo, então, a previsão era que todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outro país, tá? Então, essa é a possibilidade do asilo. O Brasil ratificou, tá? Porque a gente dá asilo, sim, para pessoas perseguidas politicamente, tá? Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, tá? Então, um terrorista não vai poder pedir asilo nunca, quase em país nenhum, tá? E todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. A gente também
ratificou essa parte, né? Tanto que existem brasileiros naturalizados fora daqui, tá? Então, tem países que não aceitam que o seu natural se mude de nacionalidade, tem países que aceitam, a gente aceita, né? É a autonomia da vontade ali na prática, tá? Então, a parte 5 do pacto aí vai enunciar disposições em detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas e todos os tratados constitutivos das agências especializadas, tá? Então, ratificando aí a criação dessas agências, direitos inerentes a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais, tá? Isso daqui é muito mais para a questão das colônias de exploração, né? E a interferência dos países aí na venda e na exploração, inclusive de recursos naturais minerais, né? Ouro, diamante aí, a África é um grande exemplo disso pra gente, né? Quem nunca assistiu Diamante de Sangue, assista, tá? E a parte 6, então, gente, cuida das formalidades como assinatura, ratificação e adesão. É a parte prática, né? Então, todo pacto vai tratar disso também, como que é feita a adesão, como é feita a ratificação, tá bom? O primeiro país, então, a reconhecer o direito da mulher, nesse pacto também estão previstos os direitos ao voto, né? O direito ao voto da mulher, tá? E isso é importante a gente ponderar, porque o primeiro país, então, a reconhecer o direito da mulher ao voto foi a Nova Zelândia, em 1893, seguido da Austrália em 1902, Finlândia 1906, Noruega 1913. No Brasil, o direito ao voto feminino veio em 1932, então, pelas mãos do presidente Getúlio Vargas. Aí, lembrando alguns comentários da aula que a gente ficou na dúvida, lembra do direito ao voto da mulher efetivamente, quando que pôde acontecer, né? Então, ele foi reconhecido pelo presidente Getúlio Vargas e ele passou a integrar a nossa Constituição de 88, só em 88 daí, tá? O voto aí é comum a todos, tá bom? E o último país, os últimos países ocidentais, então, a permitir o direito ao voto foram a Itália, a França e a Suíça em 71, tá bom? Mas não a questão do voto feminino aí também ele não está previsto em todos os países, tá? Então isso é importante a gente lembrar, que até hoje tem países que não aceitam o voto feminino, não reconhecem, né, a legitimidade ali, esse direito civil da mulher, né? Esse direito civil e político, tá? Eu acho que sobre o Pacto de Direitos Civis e Políticos é isso que a gente tem. Aí a gente tem o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, tá? Então, esse pacto, ele consagra aí o direito de autodeterminação dos povos, tá? Compromissos assumidos pelos estados, especialmente com a finalidade de dar efetividade aos direitos econômicos, sociais e culturais. Ele elenca aí de forma detalhada os direitos econômicos, sociais, culturais e enuncia de forma geral as medidas adequadas para garanti-los e torná-los efetivos, tá? Estabelece a obrigatoriedade dos Estados-partes apresentarem relatórios sobre as medidas adotadas e sobre os progressos realizados com o objetivo de assegurar a observância dos direitos aí econômicos, sociais e culturais, tá? Então ele tem uma forma de mecanismos de controle desses direitos também, tá? É a primeira vez também que um pacto já traz, né, no seu nascimento, essa previsão, tá? Lembrando que o pacto anterior que a gente estava falando, ele teve que ser alterado, né, para a criação da comissão, tá? Então, o que vão ser tratados esses direitos aqui especificamente, tá? Então, vai prever lá o PIDESC, que a gente chama ali de PIDESC, tá? Ele prevê direitos ao trabalho, direito ao gozo de condições de trabalho equitativas e satisfatórias, direito de toda pessoa à previdência social, direito de toda pessoa a fundar sindicatos e filiar-se àquelas de sua escolha, direito de greve, direito à proteção e assistência familiar, especialmente a mães e crianças, direito a um nível adequado de vida, incluindo alimentação, vestimenta e rotina, direito à saúde física e mental,
direito à educação, direito de participar da vida cultural, desfrutar o processo científico e suas aplicações, bem como beneficiar-se da proteção de interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária e artística de que seja autor, tá? Então, os mecanismos de controle, eles vão falar da comunicação individual ou no interesse de indivíduos ou grupos de indivíduos, tá? Procedimento interestatal e procedimento de investigação e medidas provisórias cautelares também, né? De intervenção mesmo dentro dos estados, tá? Os direitos econômicos, sociais e culturais, eles obedecem primordialmente ao princípio da solidariedade ou fraternidade lá, né? Lembram dos 3 primeiros direitos, ondas de direitos humanos, né? Lá dos 3... das 3 ideias da Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então, os direitos econômicos, como eles têm um âmbito universal e inerente a todos, eles estão previstos, então, como direitos de terceira geração, tá? Ou fraternidade, que é igual para todo mundo, tá bom? A qual impõe, segundo os ditames da justiça distributiva ou proporcional, a repartição das vantagens ou encargos sociais em função das carências de cada grupo ou extrato da sociedade, tá? Então, vejam, a gente tem que ter igualdade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter aí uma igualdade que atinja a todos, tá? Então, a gente não fala em igualdade, a gente fala em equidade, tá? Algo que chegue pro desigual na necessidade da sua desigualdade, tá? Não adianta eu garantir direitos iguais a todos e vou garantir, então, direitos iguais ao muito rico e ao muito pobre de forma igual, porque eles são iguais. Não, gente, isso não é. A intenção aí desses direitos é igualá-los, tá? Fazer com que eles estejam no mesmo patamar de direitos sociais aí, tá bom? Então, o PDESC ele foi criado sem órgão de fiscalização e controle da aplicação, diferentemente do que ocorreu, né, com o tratado, com o pacto anterior, que tem o Comitê de Direitos Humanos, tá, da ONU, e essa falha ela foi ser corrigida mais tarde. Então, aí em 85, então, foi criado o Conselho Econômico e Social da ONU, tá? Então, esse conselho é responsável por fiscalizar a aplicação desses direitos que a gente acabou de ver, tá? Lembrem-se sempre, gente, ó, só pra gente tentar entender aqui, esses direitos, o direito ao trabalho, eles estão previstos também de uma forma genérica, tá? A gente vai precisar, sim, de regulamentação interna dentro de cada país. Exemplo, direito ao trabalho. Tá? Um trabalho digno, a nossa Constituição prevê. Então, a gente prevê expressamente o direito ao trabalho e a gente prevê com base até nesse pacto, tá? Mas que tipo de trabalho? Para que tipo de pessoa, né? Atendendo a quais peculiaridades? Por isso que a gente tem a CLT e por isso que a gente tem daí um organismo próprio da ONU, que é a OIT, tá? Então, a gente sempre vai precisar de normas regulamentadoras aí em âmbito interestatal, tá? Então, veja, todos esses tratados são e prevêem direitos de forma abrangente, tá? Daí, a especificação vai a cargo de cada país, tá? O direito e garantia fundamental daí. Direito à educação, tá? Que tipo de educação? Educação básica, educação no ensino médio, quem vai garantir? A gente vai abrir o mercado para entidades particulares? A gente vai deixar o mercado fechado e quem vai cuidar disso é o setor público? Né? No nosso país a gente tem aí uma divisão, né? A gente tem uma delegação de competência às entidades privadas, né? Então a gente tem escolas privadas, faculdades privadas, tá? Então essa regulamentação é feita internamente daí, tá? E isso também vai acontecer com os pactos aí em âmbito interamericano, né? Que daí que a gente vai começar a tratar mais para frente dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, porque tudo isso até agora é em âmbito global, tá? Esses pactos valem para todos os países do globo que o ratificaram, tá? É diferente daí, tá bom? Então, mais esse tratado, né? Direitos sociais, culturais. Aí, claro, como a minha dissertação, as coisas são um pouquinho diferentes, né, e muito mais complexas de tratar.
Os comitês de direitos humanos da ONU, então, gente, os 10 órgãos de tratados são comitês de especialistas independentes que monitoram a implementação pelos Estados-membros dos principais tratados internacionais de direitos humanos adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? Então, a função dos comitês aí é essa, de fiscalizar. Então, nós vamos ter aí um documento pré-existente e um comitê subsequente, tá? E um comitê que vai fiscalizar. Esses comitês, gente, são vários, tá? Não é um ou outro, tá? Nós temos aí Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Conselho de Direitos Humanos, Comitê de Direitos Humanos, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comitê para Eliminação da Discriminação Racial, Comitê sobre Eliminação da Discriminação da Mulher, CEDAM, Comitê para os Direitos da Criança, Comitê contra a Tortura e Subcomitê de Prevenção, Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tá? Então, nós temos todos esses comitês, mas esses comitês são previamente previstos em pactos, tá? Então, nós temos aí o Pacto para a Eliminação de todas as formas de tortura, nós temos aí o Pacto sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Tratado de Nova York, que a gente fala, tá? Que esse é o mais recente, inclusive, tá bom? Então, o Alto Comissariado aí das Nações Unidas para os Direitos Humanos, eles são 4 pilares das Nações Unidas, tá? Bem como o Alto Comissariado é um pilar das Nações Unidas, tá? Então, frente a isso também tem a paz, a segurança e o desenvolvimento, os pilares, os princípios principais ali, né? As principais ideias das Nações Unidas. Então, eles recebem um mandato, né? O Alto Comissariado, os integrantes desse Alto Comissariado, eles recebem um mandato dos Estados-membros para apoiar o trabalho das outras 3 partes do sistema, estando presente em mais de 60 países. Então, para cumprir o mandato, o comissariado estabelece relações de estreita cooperação, assistência técnica e diálogo permanente com os governos, as instituições nacionais de direitos humanos, as organizações da sociedade civil e as equipes dos países e agências da ONU, tá? Então, essa é a função aí do Alto Comissariado, tá? O Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele fazia parte do Conselho Econômico e Social, tá? E inicialmente, tá? Aí o comitê, ele foi instituído pelo Pacto, que a gente já viu, com atribuições de analisar denúncias e relatórios encaminhados por indivíduos ou por Estados-membros, tá? Hoje o Conselho de Direitos Humanos, ele é integrado por 47 membros eleitos, por voto secreto pela Assembleia Geral, e a distribuição geográfica é respeitada sempre na proporção de 13 membros de estados africanos, 13 membros de estados asiáticos, 8 membros de estados da América Latina e Caribe. Então, nós temos aí 8 membros, tá? Representando a América Latina e Caribe, 7 membros de estados da Europa Ocidental e 6 membros de estado do leste europeu, tá? Então, o Conselho debate sempre questões relacionadas a direitos humanos e também discute situações específicas que ocorrem dentro dos estados, tá? A partir aí de uma das denunciações, tá bom? Compete também ao Conselho promover a educação e o ensino de direitos humanos e dar assistência técnica para isso, debater temas de direitos humanos, implementar obrigações de direitos humanos, mapear o cumprimento dos direitos humanos no mundo e contribuir para a prevenção da violação de direitos humanos, trabalhar em cooperação com os estados, entidades e sociedades civis para a proteção dos direitos humanos, tá? Essa é a função aí do Conselho de Direitos Humanos. O Comitê de Direitos Humanos, ele ainda existe, tá? E ele continua sendo responsável por fiscalizar o pacto, tá? O comitê, porém, ele acabou se ficando mais restrita daí a sua atuação, tá? Ele diminuiu a sua atuação e ele faz reuniões anuais 3 vezes só, tá? 3 vezes ao ano eles se reúnem só. O trabalho maior ficou daí para o Conselho de Direitos Humanos, tá? Então, o
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? Então, o comitê, ele tem a mesma função de fiscalizar, de falar sobre esses direitos, né, econômicos, sociais e culturais que a gente viu antes, educação, trabalho, desenvolvimento, integração do ser humano com o seu estado, com os seus direitos ali, tá? E ele é o responsável, então, por fiscalizar isso dentro do âmbito de atuação aí, tá? Dentro dos países que são integrantes. E o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. Então, é um corpo formado por especialistas independentes e ele é o responsável por fiscalizar a discriminação racial pelos estados partes. Todos os estados são obrigados a apresentar relatórios regularmente, tá? Ao comitê sobre como os direitos que estão sendo, quais os direitos estão sendo e como estão sendo implementados aí nos seus estados, tá bom? E sempre com a forma de eliminar totalmente qualquer forma de discriminação racial, tá? Isso, inclusive, foi um dos motivos que a discriminação, né, o racismo aqui no país, ele passou a ser um crime hediondo, tá bom? Então, a gente finaliza que esse, daí no próximo a gente já continua com os comitês, tá bom?